Ouro. A gente pensa nesse metal e, sei lá, vem à mente coisas antigas, tesouros, reis, impérios, né? Por milhares de anos foi basicamente isso, o maior símbolo de riqueza que existia. Mas, de repente, agora, em pleno século XXI, alguma coisa mudou. O ouro está atingindo preços recordes e virou o centro de uma corrida global. A grande pergunta é, por quê? O que está por trás dessa agitação toda? E a questão central é exatamente essa. A gente não está falando de joias ou de ouro para usar em eletrônicos, não. Estão falando dos bancos centrais, sabe? Os guardiões das economias do mundo inteiro, fazendo um movimento que parece muito coordenado. Um movimento que talvez esteja sinalizando uma mudança gigantesca no equilíbrio de poder financeiro global. Para a gente entender a escala do que está acontecendo, vamos começar olhando os dados. E, olha, os números são, para dizer o mínimo, impressionantes. O que a gente vê aqui é uma compra em massa, de verdade. Em 2022 e 2023, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em cada um desses anos. E quem está liderando essa corrida? Nações como a China e a Rússia. E isso, claro, não é uma coincidência. É um movimento muito bem pensado para se afastar da dependência do dólar americano. Mas ok, para entender por que isso está acontecendo agora, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A gente precisa entender o que fez do ouro essa forma suprema de dinheiro desde o início de tudo. Por que o ouro, afinal? A resposta está nas propriedades físicas dele, que são quase mágicas. Ele é raro, é fácil de dividir, é praticamente indestrutível e, talvez o mais importante, concentra muito, mas muito valor num espaço pequenininho. Foram essas qualidades que fizeram dele a escolha óbvia para as civilizações ao longo da história, superando de longe outros metais como a prata ou o níquel. E isso leva a gente para uma era de bastante disciplina financeira. No sistema do padrão ouro clássico, o dinheiro tinha um lastro real, em ouro físico. Isso significava que governos não podiam simplesmente sair imprimindo dinheiro para pagar as contas. Existia um limite de verdade, uma âncora que mantinha o valor da moeda estável. Só que aí vieram duas guerras mundiais e a Grande Depressão, e aquele sistema do padrão ouro entrou em colapso. O mundo precisava de uma nova ordem financeira. Isso levou a uma reunião que mudou tudo, lá em 1944. E aqui a mudança fica muito clara. O novo sistema era, na verdade, bem engenhoso. Em vez de cada moeda ter seu valor ligado ao ouro, todas elas seriam ligadas ao dólar americano. E o dólar, por sua vez, esse sim, era ligado ao ouro. Como os Estados Unidos tinham a maior reserva de ouro do mundo, eles se tornaram, na prática, o banqueiro do planeta. Agora vamos avançar para o ponto de virada mais dramático dessa história toda. Porque o sistema criado lá em Bretton Woods tinha uma falha grave, uma vulnerabilidade crítica, e o mundo estava prestes a descobrir qual era. A tensão começou a crescer. Os Estados Unidos estavam gastando rios de dinheiro, principalmente com a Guerra do Vietnã, e, claro, imprimindo dólares para cobrir esses custos. Pelo mundo, outros países começaram a fazer as contas e perceberam uma coisa bem alarmante. Existiam muito mais dólares circulando por aí do que ouro guardado em Fort Knox para garantir o valor deles. Aquela promessa, bom, ela estava começando a parecer meio vazia. E então, no dia 15 de agosto de 1971, veio o chamado Choque de Nixon. O presidente foi à televisão e anunciou que os Estados Unidos não iam mais trocar dólares por ouro. Simples assim, acabou. Essencialmente, a nova garantia do dólar seria a força da economia americana, e só. Do dia para a noite, o dólar virou uma moeda fiat, ou seja, uma moeda lastreada apenas na confiança. A economia global nunca mais foi a mesma. A reação do mercado foi imediata e foi explosiva. A prova dessa perda de fé instantânea num dólar sem lastro foi o preço do ouro, que disparou de uma forma absurda, reafirmando seu papel como verdadeiro termômetro da confiança mundial. Daí para frente, com o dólar flutuando livremente, um novo padrão começou a se formar. O ouro se tornou basicamente um indicador de instabilidade. Um padrão bem claro começou a surgir. Toda vez que tinha uma grande crise no sistema baseado no dólar, a bolha da internet em 2000, a crise financeira de 2008, a pandemia de 2020, o preço do ouro disparava. Ele se consolidou como refúgio definitivo em tempos de medo e de muita incerteza. E por que tanto medo? Bom, a pandemia nos deu um exemplo extremo disso. Em apenas 2 meses, a quantidade de dinheiro nos Estados Unidos quase quadruplicou.
Essa impressão de dinheiro numa escala massiva é exatamente o tipo de coisa que gera ansiedade econômica e que empurra tanto pessoas quanto nações inteiras para a segurança do ouro. E aqui está a consequência que não tem como evitar. Quando se pode imprimir dinheiro sem limites, o valor de cada nota individualmente com o tempo diminui. O poder de compra de $100 lá de 1913, hoje seria de menos de $4. É impressionante. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta original. Agora, finalmente, a gente consegue entender o mistério por trás dessa nova corrida do ouro. A melhor forma de entender o que está acontecendo é com uma analogia. Pensa assim, para um país, o ouro é como o muro de uma casa. Quando a vizinhança global parece segura e tranquila, um muro baixo já resolve. Mas quando começam a acontecer uns problemas, uns perigos, você constrói uma fortaleza. E é exatamente isso que os bancos centrais estão fazendo agora, construindo verdadeiras fortalezas financeiras. Então, resumindo, essa compra massiva de ouro é, na verdade, um voto de desconfiança no sistema atual. É uma proteção contra a desvalorização do dólar e contra a instabilidade geopolítica. E faz parte de um movimento maior, que a gente chama de desdolarização, onde vários países estão buscando ativamente diminuir a dependência da moeda americana e, com isso, reafirmar a soberania econômica deles. E assim, a questão final não é só sobre economia, mas sim sobre poder e confiança. Se as maiores economias do mundo estão, de fato, construindo suas fortalezas financeiras com tanto afinco, a pergunta que realmente fica no ar é: para que tipo de futuro elas estão se preparando?